Bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema, olha, acho que muita gente vai se identificar. Aquela paralisia, sabe? Que dá quando a gente tem um objetivo novo pela frente. Uhum. Quantas vezes a gente tá lá, cheia de planos, visualizando tudo, mas não começa. O primeiro passo parece uma montanha. Isso é super comum. A gente analisou um material bem interessante do estudoesquematizado.com.br que fala exatamente disso. Ah, que legal. E essa paralisia, né, muitas vezes ela vem quando a gente encara o tamanho da tarefa ou, tipo, a resistência de sair da zona de conforto mesmo. Sim, A cabeça foca no esforço total, no tempo que vai levar. Nossa, isso pode ser bem intimidador. totalmente. É o famoso travar, né? Você tem a intenção, às vezes até o plano tá ali, detalhado, mas a ação mesmo, aquela coisa concreta, não acontece. Não vem? Fica aquela sensação de, ainda não tô pronta, ou, putz, nem sei por onde começar. O material que a gente viu descreve bem essa frustração, sabe? De ver a intenção sumir antes do primeiro passo. Pois é. E é justamente para combater essa inércia que o material traz a ideia central. A técnica dos 3 Ps. 3 Ps? Isso. Que significa pequeno próximo passo ou PPP. A ideia é, assim, uma abordagem bem simples, quase contraintuitiva, para mudar como a gente encara o início de qualquer coisa nova. Pequeno próximo passo, PPP. Gostei do nome, é simples. Então, a promessa é que essa técnica pode ser tipo uma chave para destravar a ação, para tirar os planos do papel, mesmo quando a gente se sente meio sobrecarregada. Exato. É essa a ideia. E a técnica ela se estrutura em 2 fases principais. Tem o início, né? O start. Certo. E depois a continuidade, que é onde os PPPs entram com mais força, de forma recorrente. Ok, então vamos começar pelo começo, literalmente, a fase de início. O que define esse primeiro momento? É só dar um passo, qualquer um serve? Olha, o foco total no início é agir sim. Mas tem uma condição importante. É encontrar e fazer a ação mais simples, mais fácil e mais rápida possível que tenha a ver com o objetivo. A mais simples. Isso. A sugestão do material é buscar algo que você faça, sei lá, em no máximo 5 a 10 minutos. Só isso? 5 a 10 minutos. Parece, nossa, parece quase fácil demais para um objetivo grande. Pois é. Mas a ideia é meio que enganar a resistência do cérebro. É isso. Tornar o começo tão pequeno que não tem desculpa para não fazer. Precisamente. É exatamente isso. Ao invés de você olhar para a montanha inteira, né, você foca em mover uma pedrinha. Uma pedrinha minúscula. Gosta de estresse, de sobrecarga que tarefas grandes disparam na gente. Um passo ridiculamente pequeno não liga esse alarme mental, entende? Entendo. Aí permite que a parte do cérebro que cuida da ação comece a funcionar sem aquele pânico inicial. O material até sugere, se ajudar, listar os passos gerais do projeto e identificar o mais fácil, o mais rápido, para começar agora. Faz sentido. É tirar o peso da obrigação de fazer algo enorme logo de cara. O material até traz um exemplo prático, né? Falava de aprender a ler mais rápido, acho. Sim, é um bom exemplo. Objetivo comum. Como seria esse start minúsculo nesse caso, então? Nesse caso, o start poderia ser algo bem simples mesmo, como dedicar esses 5 ou 10 minutinhos para pesquisar online sobre leitura dinâmica. Ah, só pesquisar. É. Ou talvez baixar um guia, um e-book sobre o assunto. Veja bem, não é nem começar a praticar ainda. É só pegar o recurso inicial. Certo. É uma ação concreta, rápida e que tira a pessoa da inércia total para um estado de opa, já comecei. Entendi. É um jeito de marcar o início do processo sem dor, quase. Mas aí vem a questão, né? Um start pequeno é ótimo para começar, mas não leva ao resultado final sozinho. Claro. Como que a gente garante que isso não seja só um impulso isolado? Como entra a segunda parte? A tal da continuidade com os pequenos próximos passos, os PPPs. Excelente ponto. Depois do start, a mentalidade muda um pouquinho.
A pergunta-chave vira: qual é o pequeno próximo passo, o PPP, que me mantém avançando na direção certa? Ah, agora tem a direção. É. Ou talvez baixar um guia, um e-book sobre o assunto. Veja bem, não é nem começar a praticar ainda. É só pegar o recurso inicial. Certo. É uma ação concreta, rápida e que tira a pessoa da inércia total para um estado de opa, já comecei. Entendi. É um jeito de marcar o início do processo sem dor, quase. Mas aí vem a questão, né? Um start pequeno é ótimo para começar, mas não leva ao resultado final sozinho. Claro. Como que a gente garante que isso não seja só um impulso isolado? Como entra a segunda parte, a tal da continuidade, com os pequenos próximos passos, os PPPs. Excelente ponto. Depois do start, a mentalidade muda um pouquinho. A pergunta-chave vira: qual é o pequeno próximo passo, o PPP, que me mantém avançando na direção certa? Ah, agora tem a direção. Sim, a essência é manter o movimento, mas de forma sustentada, através de passos que continuam sendo, assim, gerenciáveis, que não assustam. A ideia é criar um ritmo. Tá. Então, voltando para o exemplo da leitura rápida. A pessoa fez o start, baixou o material. Qual seria um PPP lógico depois disso, usando a técnica? Bom, seguindo essa lógica do pequeno e gerenciável, um PPP poderia ser definir um tempo mínimo de prática diária, mas um tempo que soe quase fácil demais, sabe? Tipo, Por exemplo, se comprometer a treinar as técnicas do guia por, sei lá, só 10 minutos por dia. 10 minutos. O raciocínio é tornar a resistência à tarefa quase zero. A pessoa pensa, ah, só 10 minutinhos? Pô, consigo fazer isso. É verdade. E o material ainda reforça. Se 10 minutos parecer muito no começo, começa com 5. O ponto crucial é estabelecer a consistência. E aqui tem um ponto que eu achei muito interessante nessa abordagem. O foco não é na velocidade, né? Ou na quantidade de progresso no início, é na consistência. Exatamente. Tem uma frase que me marcou: você não precisa necessariamente ir rápido, você só precisa ir. Isso desafia bastante a nossa cultura de resultado imediato, não acho? Totalmente. Desafia aquela mentalidade do tudo ou nada. A técnica valoriza muito mais a constância do que a intensidade que aparece de vez em quando. Pequenos passos consistentes, mesmo que lentos no começo, eles criam um efeito cumulativo muito poderoso.
É a filosofia da bola de neve do bem, né? Começa pequena, mas vai ganhando volume e velocidade com o tempo. E parece que essa abordagem tem um efeito colateral bom, né? A pessoa começa com aquele mínimo e meio que naturalmente tende a fazer mais. Exatamente isso. O material aponta que isso acontece muito. Quando a pessoa começa com esses 10, 15 minutos diários, ela muitas vezes percebe que pode continuar um pouco mais. Ou se sente motivada por aquele pequeno sucesso de cada dia. Legal. Aí, na semana seguinte, o PPP pode se ajustar para 15 ou 20 minutos. Ou talvez dividir o tempo. Um pouco para aprender a técnica, um pouco para aplicar na leitura de verdade. O progresso tende a acelerar de forma orgânica, sem parecer um salto forçado e esmagador. A autoconfiança vai aumentando também, imagino. Sem dúvida, com cada passo concluído. E isso parece aplicável para muitos tipos de objetivos que a gente adia por serem complexos, né? O material mencionava processos criativos, tipo escrever um livro. Sim, mencionava. Imagino que para algo assim, que pode levar meses, anos, a técnica deve ser especialmente útil para não desistir no meio do caminho. Com certeza. Para escrever um livro, por exemplo, o start pode ser literalmente abrir um documento novo e escrever um parágrafo. Um único parágrafo. Ou, às vezes, só o título provisório. Nossa, só isso. O PPP seguinte poderia ser a meta de escrever uma página por dia. Ou talvez 300 palavras. De novo, a ideia é ser algo tão gerenciável que a pessoa consiga manter. Certo. E como a gente falou, é comum que ao sentar para escrever aquela página diária, venha a inspiração e a pessoa escreva mais. Mas o compromisso mínimo foi cumprido, entende? Quebrou a barreira da página em branco. Entendi. E para quem estuda para concursos, provas importantes, que é outra jornada longa, né? Muitas vezes solitária, a procrastinação e o desânimo ali são inimigos fortes. Perfeitamente aplicável. Estudar para concurso envolve um volume gigante de matéria. Tentar abraçar tudo de uma vez pode paralisar. Sim. O start pode ser, sei lá, organizar o material de uma única disciplina por 10 minutos. O PPP pode ser estudar por blocos de tempo definidos e curtos, tipo 25, 30 minutos, com pausas, ou focar em resolver um número pequeno de questões por dia. Fracionar, né? Exato. Manter a constância com esses passinhos diários é crucial para não se sentir soterrado pela matéria e para manter a motivação ao longo dos meses. Transforma a maratona numa série de corridinhas curtas. Mas imagino que nem tudo são flores. Tem algum cuidado a ser tomado, algum ponto em que essa técnica pode dar errado se não for bem aplicada. O material alerta para alguma coisa? Sim, tem um alerta crucial, muito importante e que não dá para ignorar. A direção dos passos. Ah, direção. Estar em movimento constante é bom, mas só é produtivo se os pequenos próximos passos estiverem alinhados com o objetivo final. É preciso garantir que cada pequena ação, por mais simples que seja, esteja realmente levando na direção correta. Ou seja, não adianta dar um monte de passinho para o lado errado, ou ficar andando em círculos, né? Exato. Correr rápido na direção errada só te leva mais rápido para o lugar que você não quer ir. Exatamente. A análise enfatiza isso. Junto com a pergunta qual o pequeno próximo passo, é fundamental se perguntar de tempos em tempos: esse passo me aproxima de verdade do meu objetivo final? Tem que ter clareza do destino, senão os pequenos passos não constroem o caminho certo. Agir sem direção é desperdício de energia. Total. E, além da direção, eu vejo talvez um outro risco. Será que focar em passos tão pequenos não pode levar a uma acomodação? Tipo, a pessoa se acostuma a fazer só o mínimo e nunca aumenta o ritmo, nunca aprofunda, fica num tipo de progresso superficial? É uma preocupação válida, sim. Embora a tendência natural, como a gente falou, seja aumentar o ritmo, existe sim o risco de se acomodar no ridiculamente fácil. Por isso que aquela revisão periódica que eu mencionei é importante. Não só para checar a direção, mas também para avaliar se o tamanho do PPP ainda é desafiador o suficiente. Se ainda gera progresso real, sabe? Entendi. Ou se já é hora de ajustar o próximo passo para algo um pouquinho maior, mantendo o gerenciável claro, sempre. É um equilíbrio, manter a consistência sem cair na estagnação. A ideia não é ficar nos 5 minutos para sempre. É usar isso como porta de entrada e ir calibrando conforme a confiança e a capacidade aumentam. Entendido. Então, resumindo a essência dessa técnica dos 3 Ps, é sobre desmistificar o começo, né?
Quebrar a barreira da inércia com uma ação mínima quase simbólica. Isso. E depois cultivar a continuidade. Passos pequenos, consistentes, sempre de olho na direção certa e também na necessidade de ajustar o tamanho do passo conforme a gente avança. Uma estratégia bem pé no chão contra a paralisia por análise ou por sobrecarga. Exatamente. É uma ferramenta para tornar o complexo mais simples, o grande mais gerenciável e o início bem menos assustador. Faz sentido. Reduz aquela fricção inicial que impede tanta ideia boa de sair do campo da intenção. O foco muda do tamanho do objetivo para a simplicidade da próxima ação, agora. Isso realmente faz a gente repensar aqueles projetos que estão na gaveta, né? Ou aquelas metas que parecem tão distantes. Talvez o maior obstáculo não seja a falta de capacidade ou de vontade, mas a forma como a gente encara aquele primeiro passo, aquela sombra gigante que ele projeta antes mesmo da gente começar. E essa reflexão leva a gente para uma questão final interessante, que é inspirada diretamente pela lógica da técnica que a gente explorou aqui. Qual seria? Para qualquer objetivo importante que esteja aí parado, sabe? Estagnado pela inércia, qual seria a ação absolutamente mínima, quase insignificante mesmo, que poderia ser tomada hoje, agora, nos próximos 5 ou 10 minutos, para mover ele só um pouquinho? Nossa, uma pergunta poderosa para levar conosco. Pensar nesse micro passo pode ser surpreendentemente destravador, talvez. Pode ser a chave. Com isso, então, a gente encerra nossa análise de hoje sobre a técnica do pequeno próximo passo. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima!